28 de outubro, festa São Simão e São Judas Tadeu, apóstolos. A história silencia sobre a ação destes dois apóstolos. No Novo Testamento, Simão é cognominado Zelota. Cananeu tem talvez o mesmo significado, provavelmente porque era muito apegado à ideia teocrática e messiânica dos judeus, e animado da decidida oposição aos romanos. Judas é o apóstolo que tem o sobrenome de Tadeu, aquele que na última ceia perguntou a Cristo o porquê de ele se manifestar só aos discípulos e não ao mundo. É tido como o autor da carta do Novo Testamento que traz o seu nome. Entre os irmãos do Senhor são designados um Simão e um Judas, mas não temos argumentos para afirmar que sejam ou não os dois apóstolos que hoje festejamos. Os orientais os comemoram em separado, Simão a 10 de maio e Judas a 19 de junho. São Simão e São Judas Tadeu, rogai por nós. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a perícope de hoje, Lucas 12, 54 a 59, nós vemos que para os agricultores é importante saber identificar as mudanças do tempo. Devem conhecer a época das chuvas para semear no tempo certo. Observam o tempo, a direção dos ventos, porque sabem que não pode errar, para não correr o risco de perderem suas sementes. Por quê? Pergunta Jesus. Os homens prestam tanta atenção aos sinais do tempo e das chuvas, mas não sabem identificar os sinais do mundo novo que surgiu? Por quê? Responde ele. Porque são hipócritas. Têm condições de enxergar, mas não querem abrir os olhos à nova realidade trazida pela sua palavra. Esta palavra os perturba, os incomoda, preferem que o mundo antigo continue, sentem-se enfastiados pelo fogo do Espírito Santo que age em Cristo. O que pensar daqueles cristãos que se opõem aos sinais dos tempos, que rejeitam qualquer novidade, que contrariam todas as propostas e todas as iniciativas, mesmo quando estão perfeitamente enquadrados nos princípios evangélicos? O evangelho de hoje termina com uma parábola. Um certo homem fez um desaforo para o outro, e este ameaça levá-lo perante o juiz. O que fazer? O culpado não tem tempo a perder. Deve procurar imediatamente um acordo com o seu desafeto, para não correr o risco de ser condenado. Qual é o sentido desta parábola? Está chegando, diz Jesus, a hora do julgamento. Está chegando a aurora do mundo novo. Os sinais do grande incêndio que renovará a face da terra são evidentes. Os cegos recuperam a vista, os surdos ouvem, os coxos andam, os leprosos são curados, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciada a boa nova. Mas ainda há pessoas que não se preocupam com nada. Estas serão surpreendidas. As nossas comunidades prestam atenção aos sinais dos tempos ou são hipócritas? Quais são os sinais dos tempos que conseguimos interpretar hoje? Meu irmão e minha irmã, diga comigo: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o dono da minha vida. Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Eu vos abençoo com as bênçãos que vêm de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã,
A perícope de hoje, Lucas capítulo 6, versículos 12 a 19, relata a eleição dos discípulos de Jesus, dentre eles 12, aos quais deu o nome de apóstolos. A eleição dos apóstolos é uma das mais importantes decisões tomadas por Jesus. Jesus ora sempre e principalmente destaca a sua oração em momentos decisivos de sua missão. Jesus orou no seu batismo, Jesus orou no deserto, Jesus orou antes de escolher os 12, Jesus orou na multiplicação dos pães, Jesus orou na oração do Pai Nosso, ele orou em Cesareia de Filipe, antes de ressuscitar Lázaro, ele orou na ceia, ele orou por Pedro, por seus discípulos, Jesus orou também no Getsemane, ele orou na cruz, ele orou com os discípulos em Emaús. A escolha dos 12 é muito importante, pois são eles aqueles que darão continuidade à missão de levar a boa nova da salvação a todos. Como os patriarcas das 12 tribos de Israel, serão os 12 apóstolos o fundamento do novo povo de Deus, que tem como pedra angular Jesus. Não se pode ser apóstolo sem antes ser discípulo. O apóstolo é aquele que é enviado. O discípulo é aquele que, antes de ser enviado, está de prontidão para escutar, para seguir os passos do mestre e aprender com ele. O discípulo é aquele que busca imitar o mestre, pois a vida do mestre é o exemplo a ser alcançado e ser seguido. Não confundir discípulo com aluno ou estudante que aprende de um mestre, mas que busca só o conhecimento teórico intelectual. O discípulo, ele deve ter intimidade com o mestre. O mestre o chama pelo nome. Não somos um a mais. O discípulo, após uma caminhada, partilhando a vida com o mestre, é o mestre que, julgando o apto, o denomina apóstolo e o envia. A intimidade com o mestre Jesus se alcança através da oração. Busquemos uma vida de oração para que nos tornemos discípulos de verdade, discípulos de Jesus, com Jesus, em Jesus. Meu irmão e minha irmã, diga comigo: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o dono da minha vida, Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Por intercessão de São Simão e de São Judas Tadeu, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.